Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Márcio e Richardson Miranda. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa palestra. Estudo. Boa noite a todos, aos internautas também que nos acompanham nesse momento. Então vamos iniciar o nosso perguntas e respostas. A primeira pergunta que nos vem é: escolhemos a vida que teremos ao reencarnar? Sim. A todos os espíritos é dado o livre-arbítrio. O que venceu o livre-arbítrio? De acordo com a nossa trajetória evolutiva, nós temos a possibilidade de avaliar quais são as nossas necessidades evolutivas, quais são as nossas imperfeições, quais são os possíveis erros que cometemos, que assim desejamos resgatar, reparar de alguma forma, para que assim seja possível impulsionar a nossa evolução espiritual. Todos os espíritos que reencarnam a partir dos planos de provas e expiações, que é o nosso caso, eles antes, no plano espiritual, se debruçam sobre os seus planos reencarnatórios. O que são os planos reencarnatórios? É como se fosse um plano de viagem, no qual nós estabelecemos tudo aquilo que nós desejamos aqui praticar, aprender, para evoluir. E esses planos reencarnatórios, eles são elaborados a partir das nossas experiências anteriores, porque nós nunca retrocedemos na nossa evolução, mas nós damos continuidade de onde paramos. E muito do que nós aqui viemos realizar é continuidade do que iniciamos numa reencarnação anterior. Então, os planos reencarnatórios, eles serão elaborados por cada um de nós. É lógico que os espíritos que ainda estão mais atrasados e apresentam dificuldades, eles têm a assistência da espiritualidade superior. A Patrícia mesmo, no livro dela, A Casa do Escritor, ela vai relatar uma visita que ela faz no educandário, no qual nesse educandário ela visualiza vários espíritos que estão ali debruçados sobre grandes planilhas, nas quais eles estão traçando as suas necessidades evolutivas. Eles estão analisando as informações que eles detêm das reencarnações anteriores, para que assim eles possam traçar a sua nova reencarnação, ou seja, a sua nova jornada no plano terreno. E quando eles estão traçando esses planos reencarnatórios, ali mesmo eles vão percebendo que em alguns pontos, alguns planos reencarnatórios se cruzam. O que vem a ser isso? Em detrimento da minha necessidade evolutiva, pode ocorrer que eu perceba que em determinado momento eu necessito me aproximar do Márcio, nós devemos firmar uma parceria aqui no plano terreno. Essas parcerias, elas são das diferentes formas, seja nós termos vindo na mesma família enquanto irmãos, ou ele vir primeiro e me aceitar como pai, e eu sendo filho dele, ou numa relação afetiva amorosa, para que através desse vínculo ele tem algo a me ensinar, a me ajudar a evoluir, assim como eu também tenho algo a lhe ensinar e a ajudá-lo a evoluir. Então, os nossos encontros aqui também, alguns são programados, eles não são por acaso. Mas o que é interessante nós observarmos, que é chamado de plano reencarnatório, é um plano. Agora, ao reencarnarmos e começarmos a nossa jornada terrena, em detrimento do nosso livre-arbítrio, nós podemos segui-lo ou não. Quantas viagens nós já programamos aqui e fazemos vários planos e no meio do caminho muda tudo, ao final você não faz nada daquilo que tinha pensado, não é verdade? Assim também são com os planos reencarnatórios. Podem ter a certeza absoluta de que cada um de vocês fizeram os planos reencarnatórios mais completos, mais bonitos. Agora, se nós vamos conseguir cumprir a metade deles
ao voltar para lá, aí que está o grande mistério, né? Porque planejar é uma coisa, agora executar é outra. Ei, gente, boa noite. Tudo bem? Então, tá bom. Boa noite aos internautas também que nos acompanham, né, pelo mundo afora. Lembrando, mais uma vez, que o estudo hoje é interativo, né, perguntas e respostas. Aqueles que tiverem alguns questionamentos, algumas perguntas, só levanta a mão, os companheiros nas laterais aí vai com a prancheta e papel, vocês perguntam e a gente vai tentar responder. Tá ok? Então, bom, dando sequência às perguntas que nós já temos, tem uma aqui que ficou da semana passada que fala assim: quase sempre tenho pesadelos ruins que me deixam apavorada. Grito muito, já cheguei até a bater em meu marido dormindo. Às vezes tenho a sensação de que tem alguém no quarto, sempre à noite. O que o Espiritismo pode me dizer sobre isso? Bom, o Espiritismo é uma ciência, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, a alimentação, né? Porque normalmente encher muita barriga antes de dormir pode causar distúrbios orgânicos ali, que pode te levar a ter pesadelos. Tem que olhar a saúde, se tem algum problema de saúde, alguma coisa que pode estar te levando a isso aí, alguns excessos, né? Porque se a gente for levar em consideração que tudo o que me acontece é problema espiritual, aí também não dá, né? Nós temos que ver que apesar de sermos espíritos imortais num corpo de carne, eu tenho um corpo de carne, né? E ele também tem as suas necessidades orgânicas que me afetam, às vezes, em algumas coisas que a gente vai fazer. Bom, passando tudo isso, não tem nada? Pode ser um problema espiritual? Pode. Como? Quando a gente deita e dorme, que a gente entra naquele sono profundo, acontece uma coisa que a gente chama de desdobramento. O que é o desdobramento? Eu saio do corpo. Todos nós saímos do corpo. Porque nós, espíritos que somos, não necessitamos do repouso. O corpo de carne, sim, precisa de repor as energias, né, e o descanso para que ele possa continuar funcionando no próximo dia. Mas nós não. Aí nós saímos do corpo. Para onde eu vou? Eu estou diretamente conectado aonde o meu desejo, a minha vontade, a minha moralidade ou os meus compromissos me levam. Pode ser que você está passeando pelo umbral. Pode ser que estejam companheiros espirituais do passado, a quem nós prejudicamos, estejam naquele momento aproveitando o seu desdobramento para te atacar. E você, quando volta ao corpo físico, tem esses flashes de lembranças de coisas agressivas acontecendo que te deixam angustiada, e naquele momento que você está retornando ao corpo, você entende aquilo como um pesadelo e as suas reações são agressivas, porque às vezes você está só tentando se defender. E o coitado do marido está dormindo na panha, né? Sem ter motivo. Ou às vezes era ele que está te perseguindo no mundo espiritual, né? Então, tudo é uma possibilidade. Nós não podemos afirmar sem fazer uma pesquisa aprofundada, sem fazer um trabalho ali de desobsessão, de estudo, porque cada caso é um caso, tá ok? Pode ser algum fenômeno espiritual? Pode, mas nós não podemos afirmar de um primeiro momento apenas pelo que está escrito aqui, tá ok? O que acontece quando desencarnamos? É uma pergunta um pouco relativa, porque ela vai depender do estado de consciência de cada um. No livro Céu e Inferno, que é uma das 5 obras básicas do kardecismo, lá vai estar deixando bem claro para nós que céu e inferno é um estado de consciência. Muitos de nós que estamos aqui encarnados, nós podemos estar no céu ou no inferno, dependendo da nossa consciência. Aquele ditado que eles falam, o que vale quando eu encosto a minha cabeça no travesseiro, é um ditado muito sábio. Por quê? Dependendo das suas preocupações,
elas podem fazer que você esteja no estado infernal, que você esteja com o seu espírito perturbado. Você pode estar no lugar junto com as pessoas mais bonitas, junto com as paisagens mais bonitas, na maior festividade, mas se você não estiver bem com a sua consciência, você estará mal. Nada te alegrará, nada te chamará atenção. Até a comida ela perde o sabor, né? A gente começa a comer mecanicamente, a gente não acha graça em nada. Tudo isso porque nós estamos com algo que está incomodando a nossa consciência. Então, a grande pergunta que tem que ser feita é, cada um de vocês que está aqui presente, como está o seu estado de consciência? Como está, o que te preocupa neste momento? O que te angustia nesse momento? Porque vamos dizer que aí, se você desencarnasse nesse exato momento, você estaria preso nessas preocupações, nestes sofrimentos. Então, o que acontece quando desencarnamos é que nós vamos ficar vinculados àquilo que nós deixamos de fazer aqui, aos nossos desvios, aos nossos erros, ao nosso remorso, porque a gente depois começa a perceber as oportunidades que perdemos. Então, nós temos que trabalhar a nossa paz de espírito todos os dias. Temos que viver cada dia como se fosse o último. Temos que aproveitar as pessoas que nos rodeiam como se fosse a última vez. Porque realmente uma hora será a última vez. Será o último dia, será a última hora, será o último minuto. Então, o que acontece quando desencarnamos? Nós deixamos essa veste carnal. Mas o espírito que a habita continua vivo, porque ele é imortal. E ele leva junto de si todas as suas experiências, todas as suas vivências, inclusive todas as más vivências, tudo aquilo que o angustia. Então, o que acontece é, se eu ao desencarnar, será que eu vou para um lugar bom? Se você já não estiver num bom lugar com a sua consciência, com certeza não. Porque semelhante atrai semelhante. Nós vivemos aí numa interação vibracional. Aqui encarnado, nós já atraímos para nós os seres de igual vibração, sejam encarnados ou desencarnados. Agora, quando eu desencarnar, essa lei ela se torna mais forte, porque eu não tenho invólucro carnal mais, que de certa forma nos contém. Então, dependendo da forma que você estiver vibrando, se tiver algo que te angustia e te preocupa, e você estiver numa vibração baixa, com certeza você vai entrar no estado de sofrimento espiritual e vai se reunir aos espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. Agora, se você está bem, se você está em paz, se você está desapegado do plano material, você vai simplesmente deixar a veste carnal e voltar para a sua verdadeira casa, que é a pátria espiritual. Eu vou encontrar com as pessoas que me foram queridas aqui enquanto eu estava encarnado? Depende. Depende da sua vibração e depende da vibração delas. Algumas podem estar com uma vibração melhor que a sua e você nem as perceber, como aconteceu com o André Luiz, que a mãe dele foi várias vezes lá no umbral para tentar resgatá-lo e ele nem sequer conseguia vê-la, porque ele estava numa vibração tão baixa que ele não a percebia. Ou você está numa vibração melhor e aqueles que você ama podem estar numa vibração inferior, que foi o caso do André Luiz também com relação ao pai dele. O André Luiz conseguiu ser resgatado e depois, quando ele já estava melhor lá no nosso lar, ele vai saber que o pai dele estava num umbral mais pesado ainda do qual ele estava. E ele mesmo querendo ir lá ajudar o pai dele, com certeza o pai dele não o perceberia como ele, quando estava no umbral, não percebeu a própria mãe. Vou sofrer o desenlace do corpo físico? Depende do seu estado de consciência, depende da sua relação com esse corpo físico, depende da forma como que você já encara e percebe o plano espiritual.
Porque tem espíritos que estão desencarnando aí e ficam agarrados de unha e dente no corpo físico, porque eles já começam a perceber o que lhes espera lá do outro lado. E aí fica que as pessoas que morrem não morrem, né? Porque fica achando que ficar preso aqui, para ele mesmo sofrendo, é algo melhor do que o que espera ele lá do outro lado. Mas a gente não tem como nós fugirmos dos resultados das nossas ações. Então, o que acontece quando desencarnamos? Eu acho que é melhor nós nos preocuparmos como nós estamos vivendo. Porque a morte, quando ela chegar na hora certa, ela não será um problema para quem viveu uma vida bem vivida. Esse microfone não está legal. Bom, gente, mais uma pergunta aqui. Boa noite. Queria saber se os nossos parentes, pai, mãe, irmãos, cunhados, entes queridos, nos visitam de vez em quando. Bom, isso vai depender, como o Richard praticamente até respondeu essa pergunta aqui já, vai depender da forma como ele se encontra no mundo espiritual. Porque eu estou desencarnado. Para que eu vá fazer uma visita à minha família que ficou encarnada, eu preciso estar num estado já de equilíbrio, né? Para que eu não vire um obsessor da própria família. Não um obsessor que esteja querendo fazer o mal. Mas, às vezes, na minha ignorância, o fato de eu querer estar junto, querer estar presente, eu posso, inconscientemente, afetar as vibrações da família ali. Por causa da minha tristeza, da minha dor, da minha angústia, né? Existem aqueles seres que estão muito ligados à matéria e continuam? Também existem. Agora, uma visita harmônica, uma visita gostosa, uma visita só para matar a saudade, eu preciso estar num estado de equilíbrio, né? E eu preciso da permissão da espiritualidade superior também. No próprio nosso lar, André Luiz teve que passar por um período de adaptação, de conscientização, para que ele pudesse novamente estar com a família. E quando ele vai a primeira vez e vê que a esposa já estava casada, ele se desequilibra e acaba voltando para o umbral. Aí ele foi resgatado novamente. Já na segunda vez, ele acaba sendo o ser que ajuda o marido da esposa, né? Porque ele já tinha o seu equilíbrio, a sua aceitação. Então isso vai depender muito, mas nós podemos sim. E nós também, em desdobramento, se estamos tranquilos, em paz, conscientes, nós também podemos ir visitá-los. E isso pode estar acontecendo todos os dias conosco. Quando saímos do corpo, nós podemos visitá-los também, né? Então, nós visitamos e eles nos visitam, de acordo com a necessidade de cada um. E de acordo com a vibração onde eles estão. Porque, de repente, eles estão em zonas de sofrimento. Ah, mas é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é meu filho. Nós não sabemos. Cada um tem sua história. Podem estar em zonas superiores, como zonas inferiores. Igual o Richard falou aqui, usando o exemplo de novo do André Luiz. André Luiz, quando estava no mundo espiritual, lá no nosso lar, a mãe dele estava num plano acima do nosso lar. Ele não podia visitá-la. Ele não tinha permissão para ir visitá-la, porque a sua vibração não condizia com a vibração do ambiente onde a mãe se encontrava. Mas a mãe poderia visitá-lo de vez em quando, tanto que ela vinha. Então, no mundo espiritual também existe essa ligação energética. Nós, quando desencarnarmos, nós não estaremos todos no mesmo plano, porque cada um aqui é uma história, cada um tem a sua vibração, a sua moralidade. E é isso que nos liga no mundo espiritual. Eu vou encontrar todos os meus parentes? Possivelmente não. Possivelmente não. Mas, se eu estiver num plano bom, eu posso visitar e tentar auxiliar aqueles que ainda não estão. E aqueles que estão num plano superior ao meu também podem vir me visitar. Mas estarmos todos convivendo como nós convivemos aqui, é muito difícil acontecer. Tá? Lembrando que nós somos filhos de Deus, seres imortais. A morte não tira a nossa individualidade, não tira de nós os nossos amores, os nossos sentimentos, as nossas paixões, né?
Que mãe, quando desencarna, tem pelo filho o mesmo amor, o filho tem pela mãe o mesmo amor no mundo espiritual. Porém, o laço parental não existe. Porque lá nós somos irmãos. Nós somos espíritos de Deus. Mas o sentimento, o afeto permanece. Aquele mesmo amor, aquela mesma gratidão, aquela mesma história, como também o mesmo ódio, o mesmo rancor, a mesma mágoa. Tá? E esse é o objetivo de estarmos aqui, é vencer isso para que a gente possa cada vez estar em planos superiores, tá ok? Quantas vezes eu vou reencarnar e em cada reencarnação temos a mesma missão? Você vai reencarnar quantas vezes fizerem necessárias para você evoluir. A forma mais fácil de nós entendermos isso é nós compararmos os planos evolutivos como uma escola. Neste universo, nós temos o primeiro plano evolutivo, que são os mundos de provas, os mundos primitivos. Depois nós temos a Terra, que é um mundo de provas e expiações. Depois temos o mundo de regeneração, felizes e angelicais. São esses 5 níveis de evolução, 5 mundos que nós temos neste universo. Assim, vamos comparar esses planos, esses mundos evolutivos, como as séries da escola. Vamos pensar as crianças que estão entrando na primeira série da escola, que vão começar a aprender a ler e escrever. Quando elas atingem o conhecimento específico daquela série, elas estão aptas a passar para a série seguinte para adquirir novos conhecimentos. E assim ela vai, segunda série, terceira, quarta e quinta série. Agora, se aquela criança ela não adquiriu o conhecimento que é necessário daquela série, ela acaba repetindo de ano, não é verdade? Assim acontece conosco. Nós estamos na segunda série, no segundo mundo evolutivo, que é o mundo de provas e expiações. E podem ter certeza que a espiritualidade nos fala que a grande maioria de nós é repetente. Nós já estivemos aqui nesse plano de provas e expiações, já reencarnamos várias vezes. Ou seja, nós estamos matriculando aqui o quanto for necessário para nós evoluirmos. Então, cada um tem que refletir como que anda a sua evolução e o que ele necessita fazer para impulsionar ela e para melhorar, para ver se a gente consegue passar de ano e ir para o plano de regeneração. Então, quantas vezes vamos reencarnar? Isso é de cada um. Existem espíritos que conseguem aprender um pouco mais rápido e passarem para os planos seguintes de uma forma um pouco mais rápida que comparado a alguns, que são mais preguiçosos, são mais atrasados, ficam presos, apegados às questões materiais deste plano terreno, aos deslumbres do plano terreno, achando que o objetivo da nossa existência é a materialidade. Esquecemos que a matéria ela foi criada para nos servir, para nos dar condições de colocarmos o nosso aprendizado em prática e evoluir. Agora, existem pessoas que vivem em prol da matéria, é o espírito que está servindo a matéria, daí você já vê que não é um bom indício, e que grandes serão as chances deles de repetirem de ano. Agora tem um outro detalhe, que o nosso tempo está apertado, porque a Terra ela entrou no período de transição planetária. Então, a Terra, enquanto plano de provas e expiações, esse período dela já está terminando. Então, a grande maioria de nós, que se for repetir de ano, precisar de reencarnar novamente no mundo de provas e expiações, grandes serão as chances de nós não reencarnarmos mais na Terra. E nós temos que reencarnar num novo mundo que está iniciando a sua jornada de provas e expiações, assim como aconteceu com os capelíneos. Os exilados de Capela, tem um livro que é muito bacana, que falam desses espíritos, que quando Capela se transforma no mundo de regeneração, aqueles que necessitavam ainda reencarnar no plano de provas e expiações, tiveram que vir para onde? Para a Terra. E lá vai demonstrar as primeiras civilizações com vestígios de maior inteligência na Terra, que eram os capelíneos. Que aí a gente vai falar lá, dos incas, dos astecas, dos maias, dos egípcios. Aí, imaginam, eles lá eram mais atrasados, mas imagina eles virem para a Terra que
tinha acabado de se tornar um mundo de provas e expiações e não tinha vestígio ainda, praticamente nenhum, de uma vida mais inteligente. Porque até então o que prevalecia aqui era a barbárie, eram os instintos animalescos que vinham dos povos primitivos. Então, é pelo amor ou pela dor. Se vocês acham que aqui está ruim, nós ainda estamos no lucro, porque aqui pelo menos as coisas já estão um pouco mais evoluídas. Imagina você ter que reencarnar num plano que está se tornando provas e expiações, mais atrasado ainda. Então, quantas vezes vamos reencarnar? Cada um responde para si, né? Pensa no que você está pegado, quais são suas imperfeições, o que você precisa de melhorar. Aí você já vai saber se você está mais para lá ou para cá. Muito bem. Chegou uma pergunta agora, a pessoa pergunta assim, o espírito, depois de desencarnado, se lembra apenas de sua última encarnação ou se lembra de todas? A pergunta é bem interessante. Quando nós desencarnamos, não há diferença de estarmos reencarnados. Né? Como assim? O que é morrer? Eu vou tirar minha roupa, jogo fora. O fato de eu estar sem a minha roupa muda quem eu sou? Não muda nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos desejos, com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes, com as mesmas alegrias, com as mesmas tristezas. Não mudo nada, eu só tirei a roupa. E se Deus, na sua sabedoria, quando eu venho, Ele bloqueia a lembrança do passado, com o intuito do que meus erros, os males que eu causei, as bobagens que eu fiz, não me prejudicar nessa nova oportunidade que eu tenho de estar aqui, é por isso que nós não lembramos, e também porque no núcleo familiar pode estar ali encarnado como filho, como pai, como mãe, como irmão, um espírito inimigo do passado, e que está ali para que o amor comece a ser construído, ia ficar muito mais difícil. Porque Deus não preocupa com o meu ontem, Deus só me vê hoje. Se ontem eu era um criminoso, mas se hoje eu sou uma pessoa do bem, é hoje que Deus está feliz comigo. Ele já não lembra, não tem importância mais o que eu fiz. Essa semente ruim, eu terei que recuperá-la. Né? O ato cometido, eu vou ter que recuperá-lo. Mas não é um julgamento, porque Deus não me condena e não me pune por isso. Ele apenas me proporciona formas de eu reaprender com meus próprios erros no futuro. Então Deus apaga a lembrança. Eu desencarno. Será que ao desencarnar, com a mesma característica intelectual, moral e equilíbrio que eu tenho hoje, eu já estou preparado para lembrar do passado? Será que nós já estamos preparados para lembrar do passado? Vai chegar um momento onde nós atingiremos um equilíbrio espiritual, um equilíbrio moral, em que nós teremos acesso, sim, a todo o nosso passado anterior. Mas vai ser naquele momento onde eu já não vou me culpar mais, onde eu não vou me punir mais, onde eu não vou me deprimir mais, onde eu não vou mais ficar com raiva do Richardson, porque eu lembrei que há 15, 20 encarnações atrás ele me matou. Não vou. Então, quando eu estiver nesse plano de equilíbrio e de perdão pleno para mim e para os demais, eu poderei sim lembrar. Existem ocasiões no mundo espiritual em que eu posso lembrar de alguma existência devido àquela familiaridade que eu estou com determinado espírito ali. Eu encontro com o ser, eu percebo que ele me traz alguma lembrança de alguma outra existência, e de repente, numa necessidade de eu auxiliá-lo no plano espiritual, ou ele me auxiliar lá, essa lembrança pode ser revivida. Isso pode acontecer. Mas, normalmente, nós, no nosso grau evolutivo, ainda não. Nós não estamos preparados para isso. Tá? Porque isso ia nos fazer errar mais às vezes, ou nos deprimir muito ainda. Então, ainda não. Você tem alguma coisa para falar disso, Richardson?
No nosso lar, se vocês verem na parte do filme ou do livro, quando a mãe do Lísias, ela está se preparando para reencarnar, mas ela vai vir numa reencarnação missionária para socorrer aquela sobrinha dela que estava até tentando fugir lá, não estava aceitando o desencarne. Ela relata uma questão do pai do Lísias, que ela e ele já estavam, né, nos anos terreno, porque lá no plano espiritual o tempo e espaço não é como nós compreendemos aqui. Isso está respondido lá no Livro dos Espíritos. Esse tempo, nosso espaço aqui, é referente à questão material, carnal aqui. Ela vai falar numa parte que ela e ele já tinha mais de 200 anos terrenos, que eles já se encontravam lá na colônia Nosso Lar, desencarnados. E aí ela vai relatar para o André assim que, mesmo ela e o seu esposo tendo se debruçado para rever toda a sua trajetória da sua última encarnação, para refazer um novo plano reencarnatório, e olha que eles já são espíritos que já tinham atingido um nível de evolução que muito provavelmente não precisariam mais de vir para um plano de provas e expiações. Ela falou que eles mal deram conta de ter sustentação psíquica e espiritual para reverem uma reencarnação pregressa, para eles se planejarem. E aí ficamos aí com todo mundo com a maior curiosidade, até aqui mesmo, querendo saber de 20 reencarnações passadas que nós tivemos. Isso não é o mais importante, porque o que a espiritualidade nos diz é que o que você fez e o que você experimentou, que te deu condições de você estar aqui hoje. Então, o que é mais importante é você olhar para o futuro, a partir do que você detém hoje. O que importa é você ficar apegado ao passado, querendo buscar no passado justificativas, respostas para quê? Então, se nós temos esse mérito, enquanto encarnados, de não termos as lembranças das nossas existências passadas, isso é um mérito que é nos dado, para que nós possamos nos concentrar no verdadeiro propósito, que é esta encarnação, o que nós precisamos aqui de trabalhar, de colocar em prática e evoluir. Porque, como o Márcio falou muito bem, vocês imaginem se nós viéssemos com toda a nossa memória espiritual. E aqui, ao chegar, eu já saberia de imediato que o Márcio, que é meu pai, ele foi o meu malfeitor em todas as vidas passadas. Você acha que eu teria alguma tranquilidade, alguma paz de espírito, para dar sequer a ele a oportunidade de fazer diferente desta vez? Eu já ia ficar totalmente na defensiva. Isso, se dependendo do meu nível de evolução, eu já não desse uma foiçada nele antes que ele fizesse qualquer coisa, né? Porque tem isso também. Aí, nós não sequer sairíamos do lugar. Porque ao chegarmos aqui, nós começaríamos a ficar o quê? Tentando repassar as divergências passadas, os conflitos passados. Então, nós não termos toda a consciência espiritual é um mérito que nos é dado. E o bonito é que quando nós vemos nas obras espíritas, eles relatarem que, ao desencarnarem, eles tomam a consciência de quem fora seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo ou esposa, era alguém de uma experiência anterior, ao quais nela eles tinham muitas diferenças, e que nesta se tornara a pessoa que ele ama mais na vida. Olha que bonito, né? Porque deu uma nova oportunidade. O Emmanuel falava muito com o Chico, né? Se a gente não pode voltar e fazer diferente, a gente pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, vamos olhar para as nossas vidas atuais como a oportunidade de recomeçarmos e fazer um novo fim. Outra pergunta aqui. Quando um desencarnado parte de forma trágica e tinha afinidades ruins, parentes, o mesmo possa acompanhá-lo nesse plano? Sim. Nós já falamos aqui várias vezes.
as nossas afinidades, elas não mudam porque nós deixamos o corpo carnal. Morrer é simplesmente nós mudarmos de estado. Antes um espírito encarnado, agora um espírito desencarnado. Então todas as suas sintonias, todas as afinidades que você mantinha, com certeza você vai continuar mantendo elas. Ninguém vai se tornar santo porque desencarnou. Pode até comprar a extrema unção, pode até comprar o lote no céu, mas na hora de desencarnar você vai ser o que você é. Sem lote e sem perdão, porque não existe. Nós somos o resultado das nossas próprias ações. Então, quando desencarna, a essência do espírito não muda. Se era um espírito mau, que tinha desvios, tinha vicissitudes aqui no plano terreno, era dependente alcoólico, de drogas, abusava da promiscuidade sexual, da glutomania, qualquer das vicissitudes terrenas, ele somente vai deixar o corpo físico e vai fazer essa manutenção em espírito. E aí com uma carga pior, porque muitas dessas vicissitudes ele não conseguirá satisfazê-las sem o corpo físico. Mas ele pode satisfazer através de sintonia espiritual, se vinculando aos seus colegas que aqui estão ainda encarnados e que mantêm os mesmos vícios, através da sintonia mental e vibracional. Se o Márcio bebe, eu vou captar essa essência vibracional do álcool e me satisfazer, nem que seja um pouquinho. Se o Márcio faz o mal e eu comungo com esse mal, nós seremos parceiros, eu do lado espiritual e ele do lado material. Se eu mantenho desejo de vingança, de raiva, de ódio, de tristeza, eu vou manter no plano espiritual. E se o Márcio comunga com aqueles mesmos desafetos meus, é lógico que eu vou buscar ele. Nós fazemos isso até enquanto encarnados. Vocês já observaram que quando você fica com raiva de alguém, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é alguém que não gosta daquela pessoa? Para você ir lá e se unir a ela e meter a ripa? É assim. Por que contra espírito não é? Quantas vezes nas reuniões mediúnicas nós observamos os espíritos? Chega a pessoa obsediada, se sentindo vítima, e quando o espírito dito obsessor se comunica, ele vai falar o quê? Olha, eu não estou fazendo nada que ela não queira, não, ué. Ela gosta de fazer isso. Ou seja, será que a culpa é dele? Não, ele está sendo só seu amiguinho. Igual nós temos os amiguinhos de ir para o boteco, de ir fumar, de falar mal dos outros, de fazer o mal para os outros. Esses também continuam do plano espiritual. Quantas vezes, através da vidência, é registrado que tem uma pessoa que lá está fazendo mal, às vezes ela tem um parceiro encarnado que está fazendo mal com ela, mas junto dela tem mais 5 desencarnados que estão fazendo ali. Vira uma quadrilha mesmo, né? Entre encarnados e desencarnados. E aí depois desencarna, quer que os anjinhos venham buscar ele para ir lá para o plano espiritual, para o céu. Quem vai estar ali é seus colegas, não é? Não seja ingrato. Vá ser recebido por quem te acompanhou a vida inteira. Muito bem. Tem mais uma pergunta que nos chegou aqui. Boa noite a todos. Depois que o espírito chega num nível em que não precisa mais reencarnar no mundo de provas e expiações, qual possa ser a função ou missão dele? Bom, se eu já não tenho mais a necessidade de estar no mundo de provas e expiações, então eu tenho que ir para um mundo de regeneração, que é o próximo estágio que o nosso planeta Terra está passando. Charles Gurriamesa falou que nós estamos numa transição planetária, uma mudança de mundo. Vamos entender, planeta é a rocha com a água, é a Terra. Mundo é a condição evolutiva, a condição psíquica, são as pessoas que habitam o planeta. Esse é o mundo. O nosso mundo hoje, o nosso grau evolutivo,
nós estamos finalizando um processo de provas e expiações. Richard citou agora mesmo o livro Exilados de Capela. Aqueles seres que ainda necessitam de estar no mundo de provas e expiações e não têm condições de entrar no mundo de regeneração, vão ser retirados do orbe terrestre e levados para algum lugar, um outro planeta no universo, onde o planeta aquele planeta ainda iniciando a prova e expiação, eles vão ser matriculados lá. Porque Deus não extingue a vida. Eles nunca deixarão de existir, eles nunca perderão sua individualidade, sua personalidade. Eles nunca serão deixados para trás. Mas se eles não podem mais entrar nessa nova etapa, eles vão ter a oportunidade de recomeçar de novo. É mais angustiante? É, mas eles necessitam disso. Agora, se nós aqui, já estamos num nível onde nós não necessitamos mais de provas e expiações, nós voltaremos a reencarnar aqui, na Terra, já num plano de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É um mundo onde nós já não temos mais a vontade de fazer o mal. Eu já não roubo mais, eu não mato, eu não leso, eu não quero prejudicar mais ninguém. Vamos cometer erros ainda? Vamos, por imprudência, por inconsequência, né? Mas não por desejo, não por vontade, não por maldade. Não é um mundo de seres perfeitos, é um mundo de seres em processo de regeneração, de reconstrução de si mesmo, onde nós vamos estar mais preocupados em cuidar de mim, para que eu possa auxiliar o meu irmão. Vai ser um mundo onde nós começaremos a construir a paz, o progresso, a união entre nós. Tá? Nós ainda, pelo fato de eu não estar mais necessitado do plano de provas e expiações, não quer dizer que eu seja bom. Quer dizer que eu já aprendi que eu preciso me regenerar. A necessidade de construir em mim um ser do bem. Tá ok? Tem um livro da Maria João de Deus, Cartas de uma Morta, da mãe do Chico Xavier, que traz os relatos dela. É um dos espíritos que traz uma obra bacana falando sobre esses outros planos que estão à frente dos nossos. Aí quem tiver interesse fala um pouco dos mundos de regeneração. E inclusive ela traz um relato que esses espíritos, eles já não vão habitando mais corpos físicos, né? Porque o perispírito deles já chegou no nível de depuração, de evolução, que não mais necessita desse invólucro carnal. É uma questão que nós temos que lembrar também, que nós reencarnamos não é por acaso, é porque o nosso espírito ainda é tão grosseiro, ele é tão denso, que ele necessita da matéria, para esta matéria, ou modelar, e também o ajudar a se depurar. Então, quanto mais atrasados os espíritos, mais o seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, é denso, é grosseiro, é pesado. E o corpo físico tem uma função muito bacana nisso. Por isso que a espiritualidade também deixa claro que tudo o que fazemos com o corpo físico fica impresso no corpo perispiritual. Porque, né, eles estão ali intimamente ligados. Então, a Maria, Mãe de João de Deus, ela traz, através de Cartas de uma Morta, esses relatos. E que esses seres também, olha que bacana, né, esse ciclo da evolução. Quanto mais esses seres vão evoluindo, quanto mais os mundos, né, que eles vão adentrando, os planos de evolução, uma das tarefas deles, que fazem parte da sua evolução, é se dedicarem aos planos anteriores. Então, com certeza, existem espíritos que estão na condição de regeneração, que estão atuando nestes planos em prol de nós que estamos no mundo de provas e expiações. É como se funcionasse como na escola,
quem está numa série mais avançada acaba monitorando, ajudando, orientando de alguma forma quem está na série anterior. Então, isso também acontece no plano espiritual. Então, dos de regeneração, dos felizes e dos angelicais. Eles todos também estão se voltando, dentro dos propósitos evolutivos deles, de ajudar os planos anteriores. Então, vê que nós estamos aí nos mundos de provas e expiações, quantos que estão ajudando a gente, né? Porque quanto mais à frente, menos para ajudar eles têm, porque eles já estão no nível de mais ajudar do que de serem ajudados. Acabou o tempo? Então, nosso tempo terminou, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui e até a próxima. Muito obrigado a vocês pela paciência, até a próxima, que Deus nos abençoe.